Boa tarde para todos vocês. Eu estou aqui com a Sara, eu sou o Bento. A gente veio fazer novamente o Chá das 5. O Chá das 5 que tem tido dificuldades técnicas de acompanhar a loucura da Premier League. A Premier League tem times jogando a 27ª rodada, time jogando a 25ª, jogos sendo antecipados, jogos atrasados sendo disputados, então tá uma loucura. Inclusive, enquanto a gente grava, jogam Aston Villa contra Sheffield e também Burnley contra, se eu não me engano, o Leicester City. Então, Isso. enquanto a gente grava, tem 2 jogos rolando. Essa semana jogaram Everton e Southampton, um bom jogo. E também City contra o Wolverhampton. O Wolverhampton foi o time que mais tirou pontos do City desde que o Wolverhampton subiu, ou seja, desde a temporada 16-17. Foi o time que mais tirou pontos do City, mas ontem, terça-feira, dia 2 de março, não teve para ninguém. Então, bom chá para nós todos e vamos juntos. Bom, vamos lá. Sara, os meus destaques iniciais eles vão para 2 jogadores brasileiros. Eu queria falar primeiro do Richarlison, que eu acho que além de ter feito o gol da vitória contra o Southampton, a vitória do Everton, ele é um cara que parece com muita vontade de vencer, né? Às vezes nem é tecnicamente o melhor jogador sempre, mas ele é um cara muito disponível, né? E se eu não me engano, ele tem 104 jogos pelo Everton e 40 gols. É uma média bastante boa, assim, de gols. Não é uma média abaixo, não. Então, tá de parabéns, Richarlison. E o outro cara que eu até postei no Twitter ontem é o Jesus, né? Criticar o Jesus é muito... Enfim, achar que futebol é tipo feitiçaria, assim. O Jesus, ele é um cara que se posiciona muito bem, faz muito gol. Briga muito, enfim. E agora, nesse momento, tem ganhado a posição dele, de Kun Agüero. Então, esses são meus destaques iniciais, sim, para jogadores brasileiros, sim, o pachequismo aqui do apresentador do programa, mas que eu acho que vale ressaltar os 2 jogadores. Fala aí, Sara. Bom, eu concordo, acho que são um dos destaques mesmo. Nessa temporada eu colocaria mais o Richarlison do que o Gabriel, até porque o Gabriel não teve tanto espaço, né, no começo, né, ele também se machucou e tudo mais. E também o City não começou bem, então acho que até por opção mesmo o Guardiola ainda estava tentando achar o time certo para essa temporada. Mas às vezes eu sempre tive essa sensação também, quando a maioria das vezes que o City precisou do Gabriel, quando o Agüero não estava disponível, ou quando o Agüero estava lá jogando, mas não estava bem, ou os outros jogadores do time, eu acho que o Gabriel sempre ajudou muito o City. E é importante para o Guardiola ter um cara como o Agüero e o Gabriel disputando essa posição de número 9. E as características dos dois são um pouco diferentes, mas acho que os dois são ótimos jogadores. E o Gabriel ele tem aquela habilidade de sair bastante da área e conseguir dar passes ou puxar a marcação, que eu acho que é importante na jogada aí do City. Agora, sobre o Richarlison foi eleito o jogador mais bem posicionado, né? E não sei se é do futebol inglês, mas eu sei que ele recebeu esse prêmio e que mostra, né, como o Richarlison é um destaque e ele ajuda muito o Everton, ele é peça fundamental no Everton e eu acho que cada vez mais ele se torna uma peça fundamental para a seleção brasileira. Acho que o Richarlison chega talvez para as próximas convocações ou próxima competição aí que o Brasil possa estar entrando como titular. Eu vejo o Richarlison como titular.
É isso, enfim. Acho que a disputa ela é boa, né? No fundo, porque você ainda tem um Roberto Firmino chegando, apesar de má fase, né? Má fase do Firmino, má fase do Liverpool no geral. Até o jogo contra o Sheffield eram 4 derrotas seguidas, né? Mas você tem aí 3 bons jogadores para colocar de centroavante e cada um deles pode fazer funções diferentes e até podem jogar juntos, né? Você pode ter, por exemplo, o Firmino como meio-campista, mais de camisa 10 mesmo, o Jesus ou o Richarlison aberto, o Jesus, o Firmino ou o Richarlison na frente, né? Então você tem muitas possibilidades com Sim. esses caras, assim. E acho até que um pouco é por aí, assim, que trios de ataque funcionam bem, né? Jogadores que exercem múltiplas funções. Claro que você tem o fator Neymar, que certamente será titular em qualquer dessas formações, né? Mas isso não anula nenhum desses jogadores de não jogarem ou não jogarem juntos, né? E dá mais mobilidade também, né? Porque a gente sabe que dá mais mobilidade para o Neymar e para os outros jogadores, né? Porque a gente sabe que o Neymar, numa posição fixa no campo, não funciona, ele precisa se movimentar. É, exato. E também, assim, são jogadores que nos seus respectivos times têm muita força, né? Então, pressionar lá na frente, são coisas possíveis de. Isso a gente deixa para o Adenor, né? Apesar do Adenor ser bem, como é que eu diria, bem pouco experimental, né? É. Então, assim, Sara, a Premier League ela tá muito começa a se cristalizar certas posições, né? Porque você tem a partir do City uma certa irregularidade que é comum a times que, enfim, não ocupam a primeira posição, né? Mas essa irregularidade ela vai do Manchester United até o Crystal Palace em 13º, né? O Southampton, que estava tendo uma sequência boa, agora perdeu, empatou, enfim. Uhum. Mas as posições elas começam a se sacramentar na tabela, né? Uhum. No último programa que você não esteve, mas o Natan veio me acompanhar, a gente meio que consagrou o City como campeão. E nas outras posições a gente focou principalmente, né, nas posições para Champions. A gente disse que as posições da Champions ainda estavam praticamente abertas, as 3 primeiras, e que qualquer um dos primeiros 10, pelo menos, sem contar com o City, obviamente, poderiam estar concorrendo a essas 3 vagas, né? Que mostra a irregularidade que está sendo esse campeonato, uma coisa que a gente já citou. Acho que pode ser a palavra-chave dessa temporada, a irregularidade. E positivas ou negativas, até porque o City foi uma irregularidade que acabou sendo positiva, né? Começou mal e agora está bem, mas em sua maioria, né, foram irregularidades ruins, pessoas que estavam nos primeiros colocações e desceram, por exemplo, o Tottenham. Mas é isso. Ainda como você bem abriu o programa, tá uma loucura esse calendário. Você vê gente com mais jogos, menos jogos. Então, acho que quando a galera for olhar a tabela, tem que botar isso em consideração, quantidade de jogos, porque a quantidade de pontos é muito pequena, mas tem umas diferenças de jogos aí que pode acabar mudando, fazendo alguma galera subir, uma galera descer até demais. Mas eu acho que é isso. Para mim, City campeão. E vamos ver quem vai ficar com as vagas da Champions. Assim, o Arsenal e o Chelsea tiveram uma pequena melhora, né? A melhora do Chelsea foi melhor, porque, no fundo, o Chelsea já estava mais bem colocado que o Arsenal, né? Mas a melhora do Arsenal também foi relevante, ganhou de 3-1 do Leicester, né? No último final de semana. O Liverpool agora teve a imprensa inglesa, eu estava assistindo no Seleção Sport TV agora há pouco, e depois eu fui procurar a notícia, disse que a manchete era assim, Jürgen Klopp lost his locker room, ou seja, Uhum. Jürgen Klopp perdeu o vestiário, né? E o nome do Nagelsmann, do Red Bull Leipzig, tem sido bastante ventilado, né? Eu imagino que isso seja pouco
Pouco provável que o Klopp saia agora no meio, talvez no fim da temporada, mas isso é só especulação, né? A torcida do Liverpool se manifestou nas redes sociais bastante contrárias a qualquer possibilidade de saída do Klopp. Afinal, o Klopp tirou o Liverpool de uma fila de 30 anos e, além disso, venceu uma Champions League, né? Então, o cara que, enfim, de fato modificou o Liverpool, o patamar do Liverpool, e acho também que o nome do Nagelsmann, apesar de ser ventilado, eu imagino que o Liverpool vá procurar nele, em Steven Gerrard, a sua próxima possibilidade de treinador, né? Não sei se vai dar certo ou não, mas o Gerrard tem feito um bom trabalho no Rangers, né? Então, acho que o Liverpool iria atrás dele. E seria muito legal, né? Afinal, o Gerrard não venceu nenhuma Premier League e agora tem um time competitivo suficiente para fazer isso novamente, né? O Liverpool fazer isso e o Gerrard fazer isso pela primeira vez. Então, assim, basicamente, eu acho que as chances do Liverpool, do Klopp ficar, elas têm muito a ver com a classificação ainda na tabela, ainda tem muito jogo, mas sexto lugar acho que não é suficiente. E o desempenho na Liga dos Campeões, né? Porque ganhou bem até do Leipzig, né? Foi do Leipzig ou foi do Salzburg? Deixa eu avaliar aqui. Fala aí, Sara. Bom, eu vi também essa notícia falando que o Liverpool poderia trocar de técnico. Tá tendo uma especulação, também acho que não é para agora, eu acho que é algo pensando mais para um futuro, mas eu acho que existem vários pontos que a diretoria com toda certeza deve estar analisando. Essa temporada foi uma temporada atípica por diversos fatores, além da pandemia, além da gente continuar nessa pandemia, nós tivemos o Liverpool que perdeu praticamente todas as peças importantes, pelo menos durante não tem zagueiro, não tem defesa no Liverpool. Então, acho que isso, com certeza, acabou se aplicando, né, nos resultados do Liverpool. Acho o nome do técnico do Leipzig um bom nome. Ele está fazendo um bom trabalho, já não é de hoje. E também o Gerrard voltar também, assim, como técnico, também é uma ótima opção. Mas acho que seria muita pressão, talvez, para o Gerrard. Eu não sei, assim, porque ele é muito ídolo, né? Não sei se também existe essa pressão. Acho que acaba existindo essa pressão, né? De você é um ídolo e agora ser o técnico, entendeu? De um time grande. Então, acho que se ele entrasse, ele entraria em pressão, mas a gente só saberia como ele ia agir, né? Como que o que ia acontecer quando ele assumisse e vendo os resultados, né? Acho que falar que o Klopp perdeu o vestiário pode ter acontecido, mas acho injusto isso ter acontecido, sabe? Acho que muitas das coisas que aconteceu no Liverpool passa com certeza pelo técnico, até porque todo mundo tem um pouco de culpa, porque cada um tem o seu. Cada um é uma peça importante, então, né, com certeza acaba caindo nas costas de algumas pessoas mais, o Klopp cai maior, porque ele é o técnico. Mas eu acho injusto pensar da parte dos jogadores, tipo, não confiarem mais no Klopp ou se virarem contra ele. Acho injusto os jogadores terem pensado dessa maneira, se realmente está acontecendo. Até porque, como eu disse, foi uma temporada típica. E teve muita gente. Ele deu os pulos dele, o Klopp. Dava para ver que ele tentou, de alguma maneira. E aí, sempre quando ele parecia achar, alguém se machucava, esse substituto se machucava. Então, acho meio injusto, mas não acho que ele saia. Acho que nem na próxima temporada, acho que é um negócio mais para frente. É isso, eu concordo plenamente, assim, acho que, enfim, claro que tem problemas, né, também, um time campeão sempre acaba, de alguma maneira, tendo alguma desmobilização, né, o próprio City eu não vou dizer, né, porque eu acho que eu senti um pouco que, no começo dessa temporada, que o City um pouco tinha, sabe, meio conseguido, alcançado o nível máximo de junção entre treinador e time, né, mas o Guardiola renovou o time, enfim, com algumas peças importantes, com alterações importantes, né?
Claro que mantendo algumas convicções, e o City está jogando muito a bola agora, né? Acho que o City, enfim, junto com o Bayern de Munique, são os dois times que estão jogando melhor, né? Uhum. Mas, enfim, parecia que tinha sido um pouco esse o caso, né? Até porque esses dois treinadores eles são muito exigentes, então também os jogadores vão um pouco se cansando, né? E às vezes quando não tem resultado, enfim, as coisas vão É. degringolando, né? Uhum. Sara, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa tabela, porque a gente tem a grande surpresa, é o West Ham, né? O West Ham agora do recém-contratado Lingard, foi para o West Ham e, enfim, quarto colocado, 45 pontos, acho que tem a mesma quantidade de jogos que Chelsea, que Então, está isso. que tá um ponto atrás, que Liverpool. E aí tem um jogo a menos que Leicester, que está um na frente, e um jogo a mais que o Everton, que está 2 pontos atrás. Então, surpreendente também, né? O West Ham conseguir alcançar essa quarta colocação, né? Tá até rolando, né, uma brincadeira, como ele é o melhor de Londres, mas bem colocado, né, que ele é o maior de Londres. Mas, bom, é surpreendente, mas vem fazendo um bom campeonato. O West Ham conseguiu tirar alguns pontos dos caras que estavam na frente, conseguiu ganhar conseguiu ganhar do Leicester, acabou perdendo as 2 rodadas para o Liverpool, empatou com o City. Então, ele foi um time que talvez contra o Big Six deu uma capengolada, mas ele foi certeiro quando teve que jogar com os outros times. E aí é uma coisa que é fato para você estar bem colocado no campeonato. Não adianta você ganhar só em jogo grande, você tem que ganhar todos os jogos que você conseguir. E esse foi o caso do West Ham. O West Ham entrou para ganhar todos os jogos que ele conseguisse e vem fazendo esse bom trabalho. Ele pode até ter perdido pelo Big Six, que são pontos que eu acho que quando eles vão fazer essa coisa da tabela, eles meio que já colocam, né? Que talvez um empate, uma derrota, né? Colocam mais assim. E aí vê a obrigatoriedade de ganhar dos outros. Acho que é isso, por isso que o West Ham está indo bem. E é um time compacto, que surpreendentemente contratou o Jesse Lingard, que estava de escanteio no United e voltou jogando bem, ajudando o time. E acho que vai ser um time que possa estar na próxima Champions League, por que não, né? Claro, e assim, o David Moyes, quando foi contratado para apagar incêndio, né? A temporada do West Ham ano passado foi muito ruim, e ele não caiu e agora está, enfim, sustentando uma quarta colocação. Eu fui fazer uma comparação aqui rápida, porque a melhor defesa do campeonato, ela é a do Manchester City. O Manchester City tem 15 clean sheets, ou seja, jogos sem tomar gol, em 26 rodadas. Isso é muito bom, né? E Muito bom. exato. E gols concedidos por jogo, 0,6. Ou seja, a cada 2 partidas, um gol, né? Um gol e um pouquinho, digamos assim, né? O West Ham, em comparação, tem 9 clean sheets, que eu acho também muito bom. Se você for pegar um outro time um pouco mais desorganizado, como é o caso do nosso querido Liverpool, você vai ter, eu vou até pegar um número aqui. E gols concedidos por jogo, 1,2, né? Então, a cada uma partida, normalmente um gol e meio, enfim. Agora eu vou pegar aqui os números do Liverpool e a gente vai ver a discrepância com relação a esses dois times que estão com as defesas organizadas, né? Deixa eu pegar aqui. Pronto. 7 clean sheets e 1,3 de gols concedidos por jogo, né? Então isso, na verdade, está bem parelho com o West Ham. Achei que seria um pouco mais distinto. Mas, enfim, basicamente é isso, né? O West Ham tem um time organizado e está se virando numa temporada muito regular, né? No fundo, acho que é bem por aí, assim. E aí, Sara, para a gente encerrar, eu queria inaugurar um novo quadro no Jara 5. Eu queria que você falasse quem foram os 3 melhores jogadores do mês da Premier League. Um mês? Nossa.
Dos Vai, a últimos gente tá falando 5 de jogos, fevereiro. vai. Fevereiro, como medida. Nossa, eu colocaria o Jesse Lingard, porque realmente ele chegou já fazendo gol, então acho que é até meio estranho colocar, mas eu coloco ele. Ah, coloco, acho que acho que eu vou colocar o Fernandinho. Acho que o Fernandinho é uma peça fundamental para o City e jogou bem nos últimos jogos do mês de fevereiro, então eu colocaria ele. E mesmo ele sendo um jogador que não entra em todos os jogos, não é titular em todos os jogos, o Guardiola sabe que, por causa da idade, né, tem que meio que saber dosar quando usar o Fernandinho, quando não usar o Fernandinho. E eu acho que quando o Fernandinho precisou ser usado, ele foi bem. E outro jogador, o Gundogan fez um bom campeonato. Bom, para mim o melhor jogador do mês de fevereiro foi Gundogan, né? O homem de vários gols. O Gundogan mudou a carreira dele nesse mês de fevereiro. Eu colocaria ao lado dele, eu gostei da opção do Lingard. E também o Mahrez fez um fevereiro muito bom, assim, muito, muito bom. No todo, né? Então, eu acho que até de colocar ele no mês, ele meio que estava em todos os meses. Mas acho o Mahrez também uma boa. O City praticamente com vários jogadores nessa lista, porque o City vem sendo realmente o melhor time da temporada, nos últimos meses, pelo menos. É isso. Bom, o Chá já cravou o City campeão, não é uma coisa muito difícil. Na semana que vem a gente vai cravar a lista de classificados para Champions, que aí vai ser Eu não um... quero fazer isso. Eu ainda tenho esperanças do meu Tottenham, por favor. Não, Vamos esperar. a gente vai cravar, mas provavelmente a gente não vai acertar, né? Porque ainda faltam algumas rodadas e tudo pode mudar. Mas enfim, a gente vai fazer a nossa. Beleza? É isso. Beleza. Vamos falar da próxima rodada aqui, que a gente. Quais jogos tem, né? Não na próxima rodada, próximo final de semana, porque como a gente disse, tá meio doido. Mas amanhã, na verdade, na quinta-feira, dá tempo de você assistir esse chá das 5 e curtir um Liverpool e Chelsea. Então, assim, Exatamente. assistir rapidão e assistir o jogo. E também eu acho que, vamos ver se tem outro clássico. Temos um clássico. Temos o clássico de Manchester, que pode aí definir realmente o campeonato. E acho que só para finalizar, um Chelsea-Everton que pode ser bem interessante, né? Particularmente, eu já falei aqui várias vezes que eu detesto assistir jogo do Chelsea, acho muito chato. Com o Tuchel eu ainda não assisti tantos, porque, né, tava nessa coisa, fui viajar, enfim, tô com a banda, tal, não sei o quê, e aí acabei demorando um tempo para voltar. Agora estou inteiro para assistir essa Premier League e vamos ver se o Tuchel deixa um pouquinho mais alegre o time de azul de Londres. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todos. Boa semana para vocês. A gente se vê semana que vem. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e se quiser ativar o sininho também, a gente agora vai ter mais conteúdo, né? Estamos com uma equipe diferenciada, maior e tal. Então aproveitem. Beleza? Abraço para todo mundo.